Um homem de 39 anos recebeu uma proposta estranha da sua esposa, mulher de 37 anos. A proposta era abrir o relacionamento, e se ele não aceitasse, eles enfrentariam um divórcio. O homem se sentiu forçado a aceitar, mas o que aconteceu depois era algo que nenhum dos dois esperava. Bem-vindo a mais uma história bruxa. Já se inscreve no canal para saber o fim desta intrigante história. E já sabe, deixa nos comentários o que você faria no lugar dele. Minha esposa, mulher de 37 anos, e eu, homem de 39 anos, entramos em um casamento aberto a pedido dela, e agora ela quer fechar ele novamente. Minha esposa e eu estamos casados há 15 anos, temos 2 filhos, uma menina de 14 anos e um menino de 12. Há cerca de 1 ano e meio, minha esposa veio até mim pedindo um casamento aberto. Ela disse que estava entediada só com nós dois e queria experimentar mais. Eu era totalmente contra isso, pois acredito firmemente que o casamento é entre 2 pessoas. Ao mesmo tempo, quando nos casamos, eu já tinha tido 5 parceiras íntimas e minha esposa só tinha estado comigo. Ela deixou claro que ou abríamos as coisas ou ela estava disposta a pedir o divórcio. Nenhum de nós queria isso, então eu concordei, sob certas condições. Ninguém seria trazido para casa, não falaríamos sobre os parceiros, as crianças e a família não saberiam, todos os parceiros seriam testados antes. E não seria ninguém que ambos conhecêssemos. Eu tinha uma forte suspeita de que minha esposa já tinha alguém em mente, e isso se confirmou quando, 24 horas depois de concordarmos, ela saiu e não voltou até às 4 da manhã. Foi difícil para mim aceitar e eu realmente não estava bem com isso, mas eu queria salvar meu casamento. Em maio passado, conheci Amber. Nossas filhas estão na banda marcial juntas. Amber é divorciada e não tem interesse em se casar de novo. Mas como todo mundo, ela também tem suas necessidades. 5 meses após abrirmos o casamento, comecei a dormir com Amber. No começo, parecia traição, mas honestamente, era bom ter algo sem compromisso, onde nenhum de nós queria levar as coisas adiante. Com o tempo, fiquei confortável com a ideia de que minha esposa e eu poderíamos satisfazer nossas necessidades tanto dentro quanto fora do casamento. Isso realmente tornou nossa vida íntima muito mais apaixonada e estávamos muito mais felizes. Minha esposa e o parceiro dela, que eu nunca conheci, pararam de se ver em abril, em meio ao coronavírus. Pelo que entendi, embora ele esteja em um casamento aberto, a esposa dele não sabe, e era difícil demais escapar. Em maio, ajudamos a organizar um concerto via Zoom para as crianças da banda, que foi um sucesso. Foi nesse evento que minha esposa conheceu Amber pela primeira vez. Bem, parece que Amber foi aberta com algumas das mães, e isso chegou até minha esposa, que descobriu que Amber era minha parceira fora do casamento. Minha esposa me informou que, como ambas conhecíamos Amber, eu precisaria terminar as coisas com ela. Eu recusei, citando o fato de que nenhum de nós a conhecia antes e que o encontro delas não violava as regras que estabelecemos. Durante o mês passado, ela várias vezes me disse que estava desconfortável com o fato de eu continuar dormindo com Amber e que eu precisava encerrar o relacionamento. Vale notar que ela estava bem com isso por 1 ano, enquanto estava com seu parceiro. Neste fim de semana, ela veio até mim e disse que gostaria de fechar o casamento novamente. Eu disse que estava aberto a isso, contanto que concordássemos em manter ele fechado daqui para frente. Ela concordou, disse que também era isso que queria, que não precisava de mais parceiros e que estava feliz só comigo. Eu disse a ela que poderíamos concordar em fechar o casamento com 2 condições. A primeira, eu já mencionei, e a segunda, eu queria que ela assinasse um documento renunciando ao apoio conjugal em caso de divórcio. Ela ficou furiosa e categoricamente se recusou a sequer considerar isso. Minha esposa é dona de casa e não trabalha desde que nos casamos. Ela disse que eu poderia continuar vendo Amber e deixar ela sem nada se ela assinasse isso. Eu disse que estaria disposto a incluir uma lista de situações mutuamente acordadas, incluindo infidelidade da minha parte, nas quais o acordo seria anulado. Ela disse que isso não estava aberto para discussão, que não vai continuar sendo traída e ficar sem nada quando eu decidir deixar ela por Amber. Eu apontei que toda essa ideia foi dela e que só concordei para preservar nosso casamento. Ela disse que, se não fecharmos o casamento, pode acabar tudo de vez. Eu disse que não vou tolerar ser ameaçado de divórcio toda vez que ela não conseguir o que quer. Ela disse que estou sendo dramático e que preciso focar em nós.
Deveria eu concordar sem estipulações? Eu sei que não há futuro com Amber, já que ambos concordamos que é puramente físico. E embora eu esteja firme em minha posição, sinto que estou destruindo meu casamento por algo sem futuro. Ao mesmo tempo, não acredito que seja sobre Amber. Atualização: com base no que alguns de vocês disseram, liguei para Amber hoje de manhã, lembrando de que deveríamos manter nosso relacionamento discreto, e perguntei com quem ela compartilhou os detalhes do nosso relacionamento. Ela negou ter contado a alguém, e não senti que estivesse mentindo. Verifiquei o histórico de localização da minha esposa no Google e descobri que ela me rastreou até a casa de Amber em abril. Ela me seguiu, e em seguida, se apresentou deliberadamente a Amber para criar um conflito. Eu achava que ela realmente queria se envolver com os pais da banda, mas não, ela só queria acabar com minha parceira fora do casamento. Eu nem sei o que fazer neste ponto. Edição breve. Vou contar sobre como conheci a Amber. Conheci Amber pelos pais da menina da banda que nossa filha participa. Nossas filhas não são próximas, só estão na banda juntas. Minha esposa não estava envolvida com a banda, não é o tipo dela. Com a quarentena, ela estava procurando coisas para fazer e decidiu que queria ajudar com o concerto. Nesse ponto, deveria eu ter dito não. Você não pode porque minha parceira fora do casamento é uma mãe da banda e não quero que você se envolva nesse círculo. Amber estava no meu círculo, não no da minha esposa. Minha esposa não tinha nada a ver com a banda até maio, um ano inteiro depois de eu ter começado com Amber. Acontece que havia uma razão muito específica para minha esposa, de repente, decidir se envolver com a banda. Eu comecei com Amber em maio de 2019, e minha esposa estava com seu parceiro desde dezembro de 2018. Atualização: para recapitular, minha esposa disse que queria um casamento aberto. Eu não queria, mas concordei quando ela disse que estava disposta a pedir o divórcio. Ela teve um parceiro fora do casamento 24 horas depois de abrirmos o casamento. Eu demorei alguns meses para achar o parceiro dela e ela terminaram. Ela me perseguiu e se apresentou à minha parceira para tentar forçar o fim da relação. Quando isso não funcionou, ela exigiu que o casamento fosse fechado novamente. Eu coloquei condições que ela não quis aceitar. Agora, no último mês, tem sido muito difícil. Confrontei minha esposa sobre a perseguição. Ela negou no início, até que mencionei o histórico de localização dela. Ela tentou desviar, alegando que eu invadi sua privacidade, mas eu não caí nessa. Finalmente, ela admitiu que não gostava que eu tivesse alguém do lado de fora enquanto ela não, e que uma mãe da escola era próxima demais para o seu gosto. Eu concordei em terminar as coisas com Amber se ela concordasse em ir para a terapia, fechar o casamento permanentemente e começar a procurar um emprego para ajudar nas despesas domésticas. Ela respondeu que é dona de casa. Eu disse que era algo que poderíamos revisar após o coronavírus, mas que, quando as coisas normalizassem, ela não poderia simplesmente ficar em casa. Fizemos algumas sessões de terapia, e no começo tudo foi bem. O terapeuta a desafiou sobre por que ela me seguiu. Perguntou por que ela sentiu que precisava sair do casamento e fez com que ela abordasse praticamente tudo o que estava na minha mente. Então as coisas pioraram. Ela admitiu que seu parceiro era alguém do passado, um namorado do ensino médio. Eles terminaram antes que algo acontecesse e se reconectaram. Ela lamentou não ter ido até o fim com ele no colégio e decidiu que queria realizar esse desejo. Eu estava furioso. Eu disse a ela que, se escolher uma mãe da escola era muito próximo de casa, então escolher um ex-namorado casado era completamente inaceitável. Eu disse que nem queria olhar para ela. Fui para um hotel para esfriar a cabeça, porque não queria que meus filhos me vissem daquele jeito. Fiquei lá por alguns dias, e então decidi voltar para casa e lidar com o que restava do nosso casamento. Quando cheguei, percebi que minha filha estava sendo incomumente fria comigo, até mesmo para uma garota de 14 anos. Ela foi muito indiferente quando perguntei o que estava acontecendo, e então ela explodiu comigo, dizendo que eu estava traindo a mãe dela com uma mãe da banda. Perguntei de onde ela tinha ouvido isso, e no início ela não quis me contar, dizendo que não importava, mas finalmente admitiu que sua mãe lhe disse que eu estava ficando na casa da minha namorada depois que saí de casa. Contei até 10 na minha cabeça, disse a ela que não era verdade, mostrei o recibo do hotel no meu celular e expliquei que sua mãe e eu tivemos uma briga, e eu decidi me afastar para que ambos pudéssemos nos acalmar. Ela chorou muito, e eu prometi a ela que a amava e sempre a amaria. Fiz o meu melhor para manter a calma, embora estivesse fervendo por dentro. Nem fui falar com minha esposa, fui direto ao Facebook e encontrei a esposa do cara. Mandei uma mensagem para ela, informando que, por 1 ano e meio, seu marido estava tendo um caso com minha esposa e que eu estaria feliz em fornecer qualquer prova que ela quisesse.
Ela ficou muito grata e já suspeitava de algo. Algumas horas depois, minha esposa veio até mim furiosa, gritando que eu havia violado a confidencialidade da nossa terapia e arruinado a vida do cara. Perguntei o que ela queria ao contar à nossa filha que eu tinha uma namorada. Ela negou ter dito isso e ainda se recusa a admitir que falou qualquer coisa além de que eu estava fora de casa por alguns dias. Isso aconteceu na última quinta-feira. Não falamos desde então. Temos outra sessão de terapia amanhã, mas não sei se vale a pena. Continuo pegando ela em mentiras, e acho que nunca vou conseguir confiar nela novamente. Sei que pedir o divórcio é a escolha mais sábia neste momento, mas sinto um nó no estômago só de pensar nisso. Me sinto um fracasso por não conseguir fazer o casamento funcionar. Sei que é para onde isso vai acabar. Só que me sinto mal toda vez que tento ligar para um advogado. Me digam o que vocês fariam no meu lugar.